E agora a gente segue o programa com outro caso, um caso absurdo. Foi preso em Guarapari um homem acusado de estuprar um sobrinho, um menino, gente, de apenas 9 anos. Segundo a Polícia Civil, esse homem foi preso no último dia 13. Mas só agora o caso foi divulgado. Ele estava no centro de Guarapari quando foi detido. Para atrair a criança, escuta só, o suspeito de 28 anos usou o celular. Aí, enquanto o menino brincava no telefone, o estupro aconteceu. A criança, presta atenção, contou tudo aos pais assim que retornou para casa. E sabe o que a criança disse? Não foi a primeira vez que o suspeito teria abusado dele, tá? E, na verdade, esse homem, ele é um amigo da família, né? Amigo daquele jeito, né? Que isso não é amigo. E o menino até considerava como tio. Presta atenção, gente, esse caso aí reforça pra gente o quê? A importância da gente ouvir os nossos filhos, de levar a sério quando a criança demonstra medo de alguém. Sabe aquela frase assim, aquela frase típica de uma criança que fala assim, não, eu não gosto desse tio, eu não gosto dessa tia, não quero contato, não quero abraçar esse amigo do papai, esse amigo da mamãe. A gente precisa validar esse sentimento da criança para entender o que está por trás disso. Vem cá, vamos bater um papo sobre esse assunto. Eu recebo aqui a psicóloga Larissa Lobo. Obrigada, Larissa, pela sua participação, viu? Uma boa tarde para você. A gente também recebe aqui a Ellen Carla, que é conselheira tutelar. Obrigada, Ellen, também pela sua participação. E a gente também tem a honra de receber a Sueli Cunha, que veio aqui, já passou por uma situação parecida com dessa criança de 9 anos. E qual é o sentimento que você tem quando a cada vez que você liga a televisão, ou então igual hoje, que você está aqui participando do Fala Espírito Santo, e você vê uma notícia parecida com o que você viveu, Sueli? Primeiramente, boa tarde, né? É muito triste a gente ver e saber que a gente já passou por isso também, né? E boa tarde também a todos de casa, né, que estão nos assistindo neste momento. É complicado a situação dessa. Geralmente, quando acontece essas coisas, é família que é desestruturada, né? Que, gente, não tem jeito. Se a criança demonstrou que não gosta da pessoa, se tem medo da pessoa, tem que procurar entender e saber o que está acontecendo. Como que a gente percebe esses sinais na criança, Larissa? Porque que bom que essa criança demonstrou isso, chegou e falou. Mas, na verdade, ela se sentia envergonhada quando já tinha acontecido pela primeira vez e aí só depois que foi relatar para os pais. Dá para, de imediato, aconteceu a primeira vez, a gente já percebeu esses sinais? Boa tarde, Beta. A criança, ela, na maioria das vezes, ela não verbaliza o que aconteceu. Um dos motivos é a vergonha, é o receio, o medo. Muitas das vezes, após o abuso, né, durante aquele processo de conexão do abusador com a criança, tem-se ameaças que são feitas à criança, à família. Então, esses são os motivos pelos quais a maior parte das vezes a criança não consegue verbalizar aquele pedido de ajuda. Mas as crianças costumam ter uma alteração de comportamento, porque mesmo que ela não consiga dimensionar o que aconteceu com ela, vai ter uma dor, vai ter um medo, um receio, um sentimento de invasão, entende? Então, as crianças, normalmente, grande parte das vezes, ela apresenta uma mudança de comportamento. Se é uma criança que é muito aberta, muito extrovertida, passa a ser uma criança mais retraída, mais quieta. É comum eles apresentarem uma agressividade, um retraimento social, uma dificuldade com certas demonstrações de afeto mesmo, que elas começam a generalizar qualquer a manifestação de afeto como um abuso, um risco em potencial para ela. Então, normalmente elas não verbalizam, mas tem-se muita alteração de comportamento, muita alteração de regulação emocional da criança. Então, se a gente está próximo daquela criança, a gente já conhece o padrão de atuação dela, de comportamento, de expressão das emoções natural, a gente aumentam-se as chances da gente conseguir perceber qualquer alteração que seja. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Viajou, foi para a escola, tem uma pessoa adulta, qualquer cenário minimamente diferente, observa se aquela criança não está tendo nenhuma alteração de comportamento e, por via das dúvidas, não permita, né? A gente sempre bate nessa tecla de diminuir os fatores de risco para um predador alcançar sua criança. A gente consegue, Ellen, diminuir esses fatores de risco, igual a Larissa disse? Vamos pensar nesse caso aí, gente. Um cara que é considerado até tio, de tão próximo, que é da família. E aí a criança chama até de tio, é um sobrinho. Mas dos casos que o Conselho Tutelar atende, sempre tem assim, essa maioria, essa proporção de
sempre acontecer com alguém próximo à família? Sim, Roberta, boa tarde a todos. Geralmente acontece com pessoas do ciclo de convivência familiar, né? Amigos dos pais, tios, primos, parentes bem próximos ou vizinhos, né? Muitas das vezes, com um funcionário, no conselho nós já atendemos casos de um pedreiro que foi trabalhar na casa e a criança estava lá e ela acabou sendo vítima desse cidadão que foi lá para prestar um serviço na residência e acabou sendo vítima. O que nós, enquanto conselho tutelar, né, pelo menos eu, oriento nos atendimentos que eu faço no dia a dia do conselho tutelar, é limitar o acesso das pessoas à casa e o acesso também a tempos de longas distâncias sozinhos, né? Às vezes a gente sai, precisa de deixar o filho com alguém. Eu mesmo tenho um filho de 7 anos de idade que eu procuro sempre deixar com pessoas, com minha mãe, com a minha sogra, que a gente sabe que vai cuidar do filho da gente, que vai limitar o acesso de pessoas diferentes do convívio social. Ainda assim, é um risco muito grande de que essas pessoas, estando no mesmo convívio social, cometam esse crime, né, contra a criança e o adolescente. Aí você falou aí de pessoas que você confia, né? Mas às vezes, quem a gente confia é quem às vezes está praticando esse ato absurdo, principalmente com uma criança. No seu caso, tinha essa proximidade com a família? Tinha sim, no caso foi meu pai, passei por isso também com primos e tal, né? E o que acontece? A criança não sabe explicar o que ele está sentindo, né? Ele não sabe chegar e dizer, está acontecendo por medo, né? Porque a maioria dos casos a criança é ameaçada, não falam e ficam ali sofrendo. Isso causa traumas terríveis. Eu sou mãe de 3 filhos, né, hoje, e foi muito difícil para mim, porque eu tenho uma menina, né, a minha bonequinha, minha princesa, e até com o pai dela eu tinha muita dificuldade. Eu precisei passar por alguns tratamentos, tratamento espiritual também, que é muito importante nesses casos também, não é só um tratamento profissional, tem também a área espiritual, né, que eu passei, né, passei por vários encontros de cura e libertação, né, e vamos lá. E a questão, ficaram os traumas, como a gente passa por muitos medos, por essa situação, e hoje eu entendo o quê? Hoje eu observo muito as crianças, por eu ter passado por isso. Quando eu vejo alguma criança com muito medo de alguém, eu começo a observar o que está acontecendo, como a gente trabalha com pessoas, né? Nós somos pastores pela misericórdia de Deus, e aí a gente começa a observar a família. Olha, observa, a criança estava bem. Outra coisa, muitos casos hoje, a mulher conhece o homem hoje, um mês depois está morando com o cara, botou dentro de casa, com as crianças. Aí vem um amigo, a criança às vezes demonstra o medo, mas a pessoa também. Outros casos ainda são pior. A minha mãe veio saber o que aconteceu comigo, eu já era mãe do meu primeiro filho, né? Já tem outros casos que a criança comenta com a mãe finge que não sabe e leva a vida a si mesmo. Esse caso é muito pior. É mais comum do que a gente imagina isso? Sim, algumas vezes as crianças relatam para os pais que sofreram algum tipo de abuso sexual, até mesmo pelo celular, que tem acontecido muito, mensagens, chamadas de vídeo, e os pais muitas das vezes não dão a devida credibilidade para o relato daquela criança ou daquele adolescente. E aí, muitas das vezes, nós, conselho tutelar, nós conselheiros, somos acionados pela escola, uma denúncia de um vizinho, né? Recentemente nós pegamos um caso lá no conselho de uma menininha de 11 anos que fez um desenho na escola, na aula de artes, do suposto abusador por cima dela. Foi assim que nós conhecemos a história dessa família, porque embora ela já tenha relatado em casa, mas talvez é coisa da cabeça, às vezes a criança está inventando, né? Tem aquela parte do lúdico também, mas é sempre bom nós estreitarmos o vínculo familiar com o diálogo e dar credibilidade para o que as crianças falem. Ainda que não seja, né? Na época que nós trabalhamos a campanha do Faça Bonito, né? De exploração sexual infantil, muitas escolas abordaram e aí a demanda aumentou, porque despertavam gatilhos nas crianças. Então isso é estupro? Aconteceu isso comigo. Muitas das vezes as crianças são abusadas,
elas sofrem violência sexual e não sabem que estão sofrendo. Então, é por conta do diálogo, da informação, da conversa, do acesso à informação, é que elas descobrem que elas foram vítimas ali de violência sexual. E às vezes vai descobrir até mesmo depois, na vida adulta, assistindo um programa, um debate como esse. Esse caso mesmo, isso tinha acontecido quando ela tinha 8 anos. E ela só relatou e desenhou com 11 anos na escola. Então, assim, fica na cabeça da criança. Aqui no nosso Facebook a gente tem algumas participações. A Tainara Souza diz: nós pais temos que ter muito cuidado, porque as pessoas têm mania de achar que isso só acontece com meninas. Hoje em dia não tem isso. Os meninos também correm risco. Manda pra gente, viu, a sua participação. Se você quiser também dar o seu relato, tá aqui o nosso WhatsApp, 9942-2478. Ou então, como que você cria também os seus filhos? Porque existe essa preocupação, esse medo, né, de pai e de mãe. Também tem aqui o comentário da Paula Azevedo. Ela diz: não deixo meus filhos com ninguém, nem na casa de ninguém. Converso com eles, tenho muito medo, né? Fala que os filhos têm que ficar sempre debaixo dos meus olhos. Larissa, quando que em que momento a gente precisa validar a fala dos nossos filhos? Porque às vezes é comum, né, um pai e uma mãe falar assim: vai lá, abraça o tio tal. Que isso, minha filha? Dá um sorriso para a tia fulana. E a gente, inocentemente, não está respeitando ali uma vontade dos nossos filhos. Mas o que pode estar por trás disso? Quando que a gente precisa prestar mais atenção? Na realidade, Beta, a gente tem que validar o tempo inteiro. A começar por não forçar a criança a ultrapassar limites que ela não está pronta ainda, né? Que ela não quer ultrapassar. Nós mesmos adultos, eu não sou uma pessoa que gosto tanto de contato físico com qualquer pessoa, então qual a diferença de eu poder escolher e de uma criança não poder escolher, né? Então, a partir do momento que a gente força a criança a aceitar toques, abraços, beijos que ela não quer, a gente já começa a ensinar para ela, lembrando que o aprendizado infantil é muito menos complexo do que o nosso, a gente já começa a ensinar para a criança que ela pode tolerar toques não solicitados, afetos não solicitados. A gente tem que ensinar desde já que não toca no corpo dela quem ela não quiser. Aí entra a educação sexual, né? De ensinar para ela: olha, nessa parte não pode, nessa parte só para lavar, nessa parte só para tomar banho, só essa pessoa pode te ajudar a tomar banho, só essa pessoa pode te ajudar a tomar banho, ninguém mais pode tocar. Então, aí já entra a educação sexual. Entende? Então, se a gente tem essa construção desde já, fica muito mais provável que essa criança solicite ajuda, que essa criança fale e você consiga entender que a fala dela, ela está embasada, porque ela sabe que ali não poderia ter tocado, ela sabe que aquele movimento não foi solicitado. Então, é mais fácil para a família, inclusive, enxergar quando tem algo de errado. Entende? A proteção não é sinônimo de falta de informação, não é sinônimo de excluir, colocar a criança dentro de uma bolha. Pelo contrário, a gente precisa dar ferramentas para que a criança consiga pedir ajuda, como a Ellen falou, através da informação, através da educação. E olha, quando a gente falou aqui que esses casos da criança contar e a família querer deixar esse assunto ali, ó, debaixo do tapete, que isso é mais comum do que a gente imagina, chegou um relato assim. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Roberto, eu tenho um neto de 11 anos que sofreu abuso, mas a parte da família dele não acredita na criança. Olha isso, como assim não acredita na criança, gente? Tem também outro comentário de uma pessoa que diz: Roberta, boa tarde, já sofri assédio de um pedreiro. Na época, meu pai não tinha condições de pagar um ajudante. Aí colocava minha irmã e eu para ajudar na obra. Nesse dia só estava eu ajudando, então ele me encostou na parede e queria que eu beijasse e abraçasse ele. Na época eu tinha 11 anos. Contei para minha mãe e para o meu pai. O que o pai fez, gente? O pai brigou com a filha. Falou que não era nada disso. E detalhe, tá? Ele ainda era da igreja. Todos ali pertenciam da igreja. Então, quer dizer, a gente nunca sabe, a gente não pode, está difícil confiar nas pessoas. Por que você demorou um tempo, muitos anos por sinal, né? Para se abrir, para contar para sua mãe, para pedir alguma ajuda? Na verdade, por vergonha, né? Que já não era mais medo, porque meu pai ele morreu, eu tinha 12 anos de idade, né? E também por ele já não estar mais entre nós, eu ficava com aquele medo assim: eu vou falar agora, não vai adiantar, né? Então, e por vergonha também, eu não falava. E a única pessoa que sabe mesmo dessa história é minha mãe, que eu cheguei para ela e comentei com ela o que aconteceu. E hoje, eu converso muito com os meus filhos sobre isso.
Eu não fico mais em cima como eu ficava, com aquele medo todo que eu tinha, que aquilo até fazia mal para as crianças, do jeito que eu fazia, né? Então, hoje eu aprendi o quê? Eu sento com eles, filhinha, vem cá, é assim, cuidado com isso. Oferecer bala, oferecer o doce. Porque, geralmente, o abusador ele não chega de qualquer maneira. Ele sempre chega... Você vê que a criança era o celular. Né? Às vezes é um doce, ele descobre o que a criança gosta, é um presente, né? E acaba acontecendo. E é por isso que a gente tem que ensinar nossas crianças. E quando a criança demonstrar medo, não quiser estar perto, a família tem que estar atento a isso. Eu lembro uma vez, rapidinho, que a minha filha, chegou um moço perto da minha filha e pediu a ela um abraço. Ela veio para mim e falou, mamãe, eu não quero abraçar. Eu falei, tudo bem. Por que que você não quer? A minha filha tem 9 anos, ela disse, mãe, ele me olha diferente. Eu falei, então, a partir de hoje, aí que você não vai estar perto mesmo. Esse olhar atento, né? Isso. Agora, você de casa pensa que o caso da Sueli, aconteceu com ela, é um caso fora da curva? Não, né? O próprio pai abusar da filha. Sim. Nos últimos dias, gente, teve um outro caso de estupro envolvendo uma adolescente de 17 anos que chocou o país. É de arrepiar, vamos ver. Do crime é o próprio pai da menina. Os flagrantes foram feitos dentro de uma UTI, onde a adolescente estava internada depois de complicações por uma parada cardiorrespiratória. As enfermeiras começaram a desconfiar das atitudes desse pai e de como a paciente ficava toda vez que o homem se aproximava dela, até que decidiram filmar. E as imagens são revoltantes. O pai foi flagrado acariciando os seios da filha por baixo do avental e tocando as pernas da menina. As enfermeiras também contaram à polícia que ele abria a fralda da adolescente e que foram encontradas feridas nas partes íntimas da garota. Ele chegou a pedir que a filha fosse levada para o quarto porque queria ter mais privacidade com ela. O homem está preso e vai responder por estupro de vulnerável. Gente, é a pergunta que a gente faz, isso é pai? Quem deveria dar proteção? Ainda mais num momento como esse, que a filha mais precisa ali no leito do hospital. Casos assim acontecem, assim, mais do que a gente imagina, Ellen? Sim, é importante nós fazermos aqui uma diferença entre o estupro e o estupro de vulnerável. Nós temos o estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal, que fala dos menores de 14 anos, as pessoas com condição, doença limitante, incapacitante, e o 203 do Código Penal, que fala do estupro propriamente dito, porque a gente tem a diferença aí de ser vulnerável ou não. Acima de 14 anos é considerado estupro, mas não mais de vulnerável. Inclusive, nós temos julgados STJ e STF que fazem essa diferenciação do crime, né? Quando é nessa condição limitante ou incapacitante que essa adolescente estava no leito de um hospital, sem condição de se defender, trata-se aí de estupro de vulnerável independente da idade, né? Acima de 14 não seria mais considerado estupro de vulnerável. Porém, estando na situação de uma condição incapacitante para a defesa, torna-se estupro de vulnerável, porque aí já entra no caso de a pessoa não ter como se defender. Estando ela no leito de um hospital, estando, no caso de crianças portadoras de necessidades especiais, adolescentes portadores de necessidades especiais, aí o suposto abusador, né, vai responder aí por estupro de vulnerável. Gente, e que sábias essas enfermeiras, né, que desconfiaram de algo e decidiram filmar ali, porque senão tudo ia passar, mais uma vez, dentro da normalidade para aquela família, né? Aqui a gente tem mais participações. O Eugênio Fernandes, Larissa, ele está aqui pedindo para a gente falar sobre adulto mal intencionado. Qualquer um pode ser um abusador, né? Um adulto mal intencionado pode se tornar um abusador? A gente tem perfis de comportamento. Tem até uma dualidade na pergunta dele, de qualquer um pode se tornar um adulto abusador. Isso depende da história de vida da pessoa. A gente sabe que tem-se uma fragilidade no desenvolvimento da pessoa, então uma pessoa, por exemplo, que passou por abuso, ela tem mais chances de acabar repetindo aquilo. Agora, em relação à visão dos pais, da rede de apoio, dos adultos protetores daquela criança, a gente, infelizmente, precisa ter um olhar atento, porque a pessoa ela não vem com uma placa de abusador, de risco em potencial. Então, a gente precisa, sim, ficar atento aos padrões de comportamento. Então, são pessoas que elas costumam ser muito atrativas, muito
aquela sedução o tempo inteiro, de saber como puxar a criança, de tentar puxar a criança para si o tempo inteiro, de fazer questão de estar sozinho com a criança. Então, são adultos que não vão brincar com a criança ali na frente de todo mundo. Ela vai levar a criança para um passeio que seja somente ela vai levar a criança para um cantinho. Observar se é um adulto que premia de forma intensa o tempo inteiro aquela criança, porque é uma das maneiras que eles têm de trazer a criança para perto dele, né? Como na reportagem que o adulto ele colocou um celular com a criança, é uma das maneiras de você driblar ali, chamar a atenção da criança e conseguir trazer, como se estivesse pescando mesmo a criança para você. Então, esses abusadores em potencial, quando a gente observa a gama de comportamentos, são comportamentos que se repetem, né? Então, são adultos que eles querem o tempo inteiro estar perto de crianças, eles são extremamente, têm uma necessidade de atrair a criança e a família para perto dele o tempo inteiro, eles se usam de artifícios para trazer a criança para perto dele o tempo inteiro. Então, são essas coisas que a gente precisa ficar atento. São adultos que querem estar sozinhos com a criança na maior parte do tempo. Como eu falei, a gente não vem com uma plaquinha se é bom ou se é errado. Então, são esses comportamentos que chamam a atenção e que se repetem nos casos. Tem mais participações aqui com a gente nas nossas redes sociais. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Alberto, eu fui abusado com 10 anos de idade, né? E fui abusado na minha infância por várias vezes. Eu sou homem e hoje eu tenho 36 anos. Também tem outro relato aqui: boa tarde, as crianças precisam estar sempre sendo vigiadas. Às vezes, os filhos têm medo de pessoas que moram dentro de casa. Eu não tenho filhos, mas eu fico muito preocupado com as nossas crianças, porque eu fui molestada quando eu tinha 9 anos. E aí eu convivi com esse medo até a minha vida adulta. Eu superei depois que casei e tive a minha própria família e minha casa. Também tem um outro relato aqui muito forte, diz: Roberta, minha mãe tinha um namorado e que tinha um irmão. Esse irmão dele abusou de mim. Eu tinha 11 anos. Quando falei com ela não acreditou, tá? Trouxe esse trauma para minha vida e com 42 anos passei por uma libertação na minha igreja. Isso foi um divisor de águas para mim. Olha só que bom, gente. Hoje a pessoa está com 61 anos. Também tem outro comentário de uma pessoa que diz que foi abusada com 9 anos de idade. Hoje tem 47 anos, tem 2 filhos e não confia em ninguém. E a outra pessoa também manda pra gente um comentário que diz que é muito triste esse assunto. Nossas crianças precisam ser protegidas, a gente precisa ficar atento. Nessa história de precisamos ficar atento. Aí a Sueli contou aqui agora que a filha disse: mamãe, não quero esse homem me abraçando, ele me olha de um jeito estranho, né? Quando sua filha tinha 9 anos, ela trouxe esse relato para você. Esse menino de Guarapari, ele contou para os pais. Aí a gente se pergunta: como criar uma conexão com os nossos filhos para que, se algo aconteça, e de preferência preventivamente, igual a sua filha fez, para que eles relatem isso para a gente, Larissa? Porque às vezes a gente dá orientação, mas nem sempre eles vão trazer isso de volta. Se eles não estão trazendo isso de volta, a gente tem que tentar entender por quê. É porque a gente demonstra que a gente vai confiar na criança. Essa criança, ela tem livre acesso para trazer as informações para a gente sem julgamento, sem punição exagerada, sem crítica desnecessária. Quando essa criança ela não traz o pedido de ajuda, é porque grande parte das vezes o ambiente não está sendo acolhedor. Então, cabe a nós, adultos, mudarmos a postura com essa criança e nos tornarmos mais dignos de confiança para essa criança. Quando ela trouxer uma reclamação, mesmo que seja pequena, a gente acolher, mesmo que a gente não vá ali fazer grande coisa para aquilo. Ela trouxe uma reclamação porque ela não quer ir para a escola. Tudo bem, a gente não vai tirar a criança da escola, mas ouve. Conversa com a criança. São nessas pequenas coisinhas, nesses pequenos traços do dia a dia que a criança e o adolescente eles vão entendendo que naquele ambiente eles têm um ambiente fértil para pedir ajuda. Se elas não estão pedindo ajuda é porque elas estão entendendo que naquele ambiente não é isso que elas vão conseguir. E muitas das vezes esse pedido de ajuda ele surge na escola, com os coleguinhas, que aí são os braços, né, a rede de apoio. Então, cabe a gente, enquanto adulto, se esse pedido de ajuda não está vindo para outras coisas mais simples, para a gente ofertar acolhimento. Mesmo que a gente não vá fazer exatamente o que a criança ou adolescente quer, mas ofertar até nas coisas simples esse acolhimento, essa escuta, esse conselho, que aí em casos mais graves eles tendem a buscar ajuda também. E como eu falei anteriormente, a sinalização, a orientação para que essa criança ela tenha recurso para entender que aquilo é errado, senão também não vai adiantar de nada. E vamos só finalizar fazendo um alerta para toda a sociedade. Qualquer desconfiança, na dúvida, a gente denuncia? Denunciar sempre
tendendo para o sim ou para o não, que haja uma investigação e sendo comprovada a punição necessária para o agressor. E nós temos vários canais de denúncia, nós temos o Disque 100, nós temos o 181, nós temos os telefones dos conselhos tutelares, o telefone do conselho tutelar que eu atuo em Cariaci, que é o 33547111, né, que é o Conselho Tutelar que fica em Campo Grande, em Vila Palestina, mas através dos Disque 100 e do 181, vocês também conseguem acessar, porque eles fazem o encaminhamento para o Conselho Tutelar de referência da região onde está sendo denunciada. Então, assim, é importante que haja essa conscientização para que o número de denúncias aumentem, tendendo para o sim ou para o não, mas para que haja investigação e sendo sim positiva a acusação, seja processado e julgado. Perfeito. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, em especial, a você também, Sueli, que veio aqui abrir o seu coração pra gente fazer esse alerta, tá bom? E olha, vocês de casa não saem daí não, viu, pai, viu, mãe? Presta atenção, porque hoje é dia do orgulho autista. A gente vai trazer esse assunto também aqui no nosso programa, tá bom?